E aí a gente foi à Comissão Nacional da Verdade, não conseguimos abrir essa investigação lá. O Adriano abriu as portas para isso na Comissão Rubens Paiva, que não à toa tem esse nome, Rubens Paiva, porque realmente o caso Rubens Paiva é o que está hoje, por conta do filme Ainda Estou Aqui, por conta da luta da Eunice Paiva, dessa família que ganhou as telas e está ganhando o mundo hoje, né? Abrindo espaço para vários outros casos. Então, eu não tenho dúvida que esse momento é um momento histórico de reabrir assuntos que são erros do passado e que precisam ser corrigidos, né? Em janeiro, a gente teve o CNJ determinou a alteração de várias certidões de óbito, entre as quais a do deputado Rubens Paiva. Nesse caso, o que a gente busca, o que cada cidadão brasileiro precisa é, de fato, a alteração da certidão de óbito do presidente JK. Mas, retomando a investigação, a gente tem a Comissão de Trabalho Rubens Paiva, que fez esse relatório. Esse relatório foi levado ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, a todos os órgãos, aí, aos três poderes da República na época. A gente está falando de 2015, né? 2014 lançou o relatório, 2015 trabalhamos para que ele fosse encaminhado para providências, e esse relatório foi, então, junto com o relatório da Comissão Municipal da cidade de São Paulo, do município, foi encaminhado à Procuradoria de Resende, que é onde a colisão aconteceu. Então, o procurador Paulo Ferreira Filho, procurador de Resende, decidiu, então, com base nas provas robustas que ele recebeu ali, reabrir um novo inquérito em 2017, se não me engano, analisar todas aquelas provas e determinar uma nova perícia de trânsito, né, entre outras várias diligências que foram feitas ali. Algumas diligências que o procurador fez, que o inquérito fez, foi, por exemplo, fazer uma cariação com o general Contreras. O general Contreras era o chefe do serviço secreto da DINA, né, o serviço secreto chileno, que era o órgão de repressão, de inteligência secreta e repressão, que articulava a Operação Condor na América Latina com os Estados Unidos, inclusive. Existe uma carta de 1975 que foi enviada pelo general Contreras para o general Figueiredo, então chefe do Serviço Secreto Brasileiro, do SNI. Nessa carta, o general Contreras manifesta preocupação com algumas lideranças do Cone Sul, nomeadamente Orlando Letelier e Juscelino Kubitschek. Isso é outubro de 1975. Em 1976, Orlando Letelier, que era um político diplomata chileno ligado ao Salvador Allende, vai ser assassinado em uma explosão em Washington, nos Estados Unidos. Em uma explosão que depois apurou-se foi, de fato, organizada com a participação do Contreras e com a ciência, a anuência dos Estados Unidos. E logo depois, alguns meses depois, Juscelino veio a falecer num acidente que deveria parecer acidente, mas que já hoje comprovadamente não foi acidente. E essa carta, ela comprova que JK era um dos alvos da Operação Condor, essa articulação dos países da América Latina com os Estados Unidos, financiada e coordenada também com os Estados Unidos, para eliminar lideranças políticas de oposição ao regime militar na América Latina. E essa carta foi levada pelo promotor de Resende ao Chile, onde estava preso o general Contreras, já idoso, mas lúcido, que recebeu a carta, olhou a carta e disse que a assinatura daquela carta era dele. Então, essa foi uma outra prova fundamental do processo, junto com a revisão da perícia médica, né? Na perícia médica foram analisados os laudos médicos realizados no corpo do motorista e no corpo do JK. Foi identificado que, por exemplo, a cadeia
de transporte, né, a cadeia de custódia do corpo não foi cumprida. Quando tem um óbito, a partir do momento que o instituto policial recupera o corpo, não é possível deixar aquele corpo sem tutela, sem monitoramento. E teve uma série de momentos que os corpos ficaram sem vigilância, né? E que ficaram o corpo de um presidente praticamente deixado no chão, enrolado num lençol. Né? Uma das coisas que aconteceu ali sem vigilância, sem relatório que comprovasse que a cadeia de custódia foi cumprida. Então, isso também se atestou que não aconteceu no caso de JK, teve períodos que os corpos ficaram desguardados. Houve, por exemplo, no caso da de trânsito, né? Diz o próprio promotor que a grande prova produzida nesse inquérito foi a perícia de trânsito. Foi convidado um dos maiores peritos de trânsito do Brasil, que é o engenheiro Sérgio Eisenberg, um perito independente, não ligado a nenhum órgão policial, nem ligado a um interesse, que é conhecido nesse ofício, né, como perito de grandes acidentes, e que fez um laudo que demorou 3 anos para ser realizado, revisou todas os documentos do inquérito original, todas as informações técnicas sobre o carro, sobre o motorista, sobre as tecnologias existentes à época, e demorou 3 anos para fazer essa perícia e afirmou peremptoriamente: essa colisão não foi um acidente. Não foi um acidente por quê? Porque o carro estava em perfeitas condições, é um carro que não era antigo, não tinha avaria, não tinha problema algum. O motorista tinha condições totais, era muito experiente. O acidente aconteceu, a colisão aconteceu numa reta, não era uma curva, não existia excesso de velocidade. Na Via Dutra, eles estavam trafegando em cerca de 70 a 80 km por hora, que é uma velocidade absolutamente compatível com o controle do carro. E numa reta, o carro veio a se chocar do outro lado com a carreta, né? Diz o perito Sérgio Eisenberg que essa rota de colisão, ela não foi uma rota que poderia ser acidental. Por quê? Aí eu ainda não tenho vídeo aqui para mandar para vocês. Eu vou ter que contar a história. Porque se um carro que está na faixa da direita, indo para o Rio de Janeiro, ele perde o controle do carro e cruza o canteiro central e cruza a outra faixa que voltava, simplesmente em linha reta, né, na diagonal, esse carro demoraria cerca de meio segundo para atravessar na velocidade que ele vinha, que era 80 km por hora, demoraria cerca de meio segundo para atravessar a pista contrária e chegar no canteiro de grama do outro lado e bater ou parar de andar do outro lado ali na grama, né? Mas o que aconteceu foram mais de 3 segundos de rota de trajetória no sentido da carreta que vinha no sentido contrário, inclusive com correção de rota. Então, em princípio, houve o carro vinha trafegando na faixa da direita, houve uma virada brusca para a esquerda, que levaria ele a chegar no outro lado e não bater na carreta, mas depois houve uma correção de rota no sentido da carreta. E isso faz com que o perito tivesse certeza que aquilo não foi algo acidental, porque se tivesse totalmente desgovernado, o carro teria simplesmente passado para o outro lado, né? E diz ainda o perito, essa rota de colisão, ela tem uma série de causas possíveis. Ela tem, por exemplo, até vou pegar aqui o texto do relatório, gente, para recuperar para vocês, Eu tenho um porque vídeo aqui. você Desculpa. Eu entrei no G1 e encontrei um vídeo aqui. Eu posso colocar? isso, pode. Tá, vou colocar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Eu vou abrir o áudio. Vou colocar bem do início. Vou mostrar para vocês. Espera aí. No G1, tá, gente? Tá aqui, ó. Vídeo
Vídeos em 3D recria o acidente de JK. Créditos Ricardo Dachtelberg e Sérgio Eisenberg. Olha aqui. Veja lá, o carro sai, ele vai repetir, mas o carro fez uma curva, ó, terminou de fazer a curva, ultrapassou esse ônibus, não encostou no ônibus, virou à esquerda bruscamente 2 vezes para encontrar a carreta. Ou seja, agora da perspectiva da carreta, a gente vê a carreta que vinha no sentido oposto, a gente vê. O carro, ele não encostou no ônibus, isso é um ponto fundamental também, Gilberto, porque a perícia da ditadura, ela forjou um encosto que teria acontecido uma colisão, uma primeira colisão entre o ônibus e a traseira esquerda do Opala. Esse ônibus vinha na pista da esquerda e o motorista do ônibus, justamente como eu mencionei, é o Josias de Oliveira, que foi ouvido, inclusive, nas investigações da Comissão Municipal do Estado do município e do inquérito, e ele afirmou que o Opala não bateu no ônibus, o Opala vinha trafegando na direita, e depois de estar na frente do ônibus, o motorista do ônibus viu o Opala guinar para a esquerda e encontrar a carreta. Quando o motorista do ônibus viu, ele parou para dar socorro, ele conta que ele desceu o ônibus lotado, ele atravessou a pista e foi ver que tinha morrido na hora as 2 pessoas e que era o presidente JK. E ele prosseguiu a viagem procurando um posto rodoviário, da polícia rodoviária, e informou que teria havido aquela colisão. Quando a gente vai olhar no inquérito do Instituto Carlos Ebel, na perícia da ditadura, você tem um primeiro laudo imediato da colisão, de quando chegaram lá os policiais, e no dia seguinte você tem um novo laudo. O primeiro laudo não menciona nenhum ônibus, ele fala, tinha uma carreta e tinha um carro, um Opala que foi destruído na colisão. Ele não fala de ônibus. No segundo laudo, que foi fabricado no dia seguinte, existe a menção a um ônibus. E já existe a menção de que o ônibus poderia ter batido no Opala, na traseira esquerda do Opala. Você vai reproduzir novamente. Olha lá. A ditadura diz que houve que o ônibus teria encostado aqui na traseira esquerda do Opala. Mas isso não ocorreu. Tanto é que existem fotos da noite da colisão, imediatas ali da noite da colisão, em que a traseira esquerda, essa lanterna esquerda do Opala, está íntegra. A traseira está toda íntegra, na verdade. E no dia seguinte, depois tem foto no pátio da polícia, e que essa lanterna esquerda está avariada, ela está quebrada. Ela foi quebrada depois da colisão. Os policiais, o Instituto quebrou essa lanterna e depois afirmou, com base nessa fotografia posterior à colisão, que aquilo seria a causa do acidente e que aquilo seria, portanto, a causa da morte do JK, aquela lanterna esquerda que foi quebrada depois. O motorista, ele sofreu uma perseguição, tanto uma exposição dos jornais da época, ele foi acusado de homicídio culposo, teve um processo contra si por homicídio culposo, ele foi inocentado 2 vezes no Tribunal de Justiça do Rio, no tribunal da época da ditadura, tá? Então, eu estou falando que para ele ter sido condenado, para ele ter sido inocentado, justamente os juízes na época, o juiz e o tribunal disseram que o laudo contrariava as leis da física, isso é texto da decisão judicial da época. O laudo contrariava as leis da física, não houve colisão entre o Opala e o ônibus, e, portanto, o motorista não teve culpa nenhuma, né? Lembrando, esse motorista teve a vida arruinada, ele foi estigmatizado, ele perdeu a família, a gente conversou com ele nos anos 2015, se não me engano, e realmente é muito triste o testemunho dele dessa história, inocente, sempre repetiu a mesma versão dos fatos que os documentos comprovam,
e foi, de fato, a sua vida foi entregue por conta de uma tentativa de incriminá-lo, né? E ele conta, inclusive, que algumas semanas, uma semana depois da colisão, ele recebeu uma oferta de dinheiro para assumir a culpa do acidente, né? Então, isso também está escrito no depoimento dele, está transcrito lá. Então, essa reunião toda das provas, ela é muito contundente, né? Não é mais possível hoje, com esse laudo do Sérgio Eisenberg, afirmar que aquilo foi um acidente. Ele lembra também que aquela parada no Hotel Vila Forte por mais de uma hora seria mais do que suficiente para implantar uma sabotagem no carro, para desparafusar, por exemplo, os parafusos que na direção embaixo do carro e perder para que o carro perdesse a direção. Inclusive, se fosse liberado, se fosse de alguma forma vazado o freio da roda direita, diz o Sérgio Eisenberg, o efeito disso seria uma guinada à esquerda. Quando o carro freia, ele daria uma guinada à esquerda. Então, seria muito simples alterar o carro enquanto o Juscelino estava naquele hotel para que o acidente acontecesse menos de 7 minutos após a saída na Via Dutra. Isso não foi aferido com certeza absoluta. Por que a causa não foi aferida com certeza absoluta? Porque o carro foi destruído. Logo depois da colisão, não só a traseira esquerda foi quebrada, mas o carro foi destruído dentro do pátio da polícia, né? Então, as provas foram ocultadas, as provas foram destruídas. E aí vai dizer, então, tanto o laudo pericial do Sérgio Eisenberg quanto o inquérito, que, em primeiro lugar, não foi acidente, não é possível afirmar que foi um acidente, porque as provas, porque o que tem hoje de dinâmica do acidente comprovada evidencia que não foi um acidente, não houve colisão no ônibus que causasse um acidente, ao contrário do que diz a perícia da ditadura. E dois, não é possível chegar à causa exata dessa colisão. Por quê? Porque o carro foi destruído. O Estado ocultou essas provas, alterou as provas, né? Então, e aí eu passo para uma parte jurídica dessa questão, que é uma parte que envolve pareceres jurídicos, né? Dos trabalhos da comissão Rubens Paiva foi obter pareceres jurídicos sobre o direito à memória e à verdade no Brasil, que afirmam, são 5 pareceres jurídicos que afirmam que o ordenamento brasileiro da memória e à verdade, ele confere a cada cidadão o direito de ter a sua história contada adequadamente. O presidente JK, ele não é um cidadão, ele não é um cidadão como que tem a sua vida, que teve a sua vida afetada por isso simplesmente. Isso é muito grave já, e já seria motivo para a gente ter uma investigação adequada, como todos os outros que estão lutando por isso. Mas, além de ter a sua vida adequadamente contada como cidadão, a gente tem um impacto que um presidente gera na história contada, estudada e repetida para as gerações de brasileiros, para cada brasileiro. Então, quando você tem um presidente assassinado, isso impacta a sua vida, a vida do cidadão, e pelo direito à memória e à verdade brasileiros, cada pessoa tem direito de ter essa história contada adequadamente, de ter essa investigação concluída e de ter uma declaração de que o Estado é responsável pela morte de JK. E principalmente porque, a partir do momento que é provado, primeiro, que Juscelino foi perseguido, Juscelino foi caçado, Juscelino tinha planos para assassinar, ele era alvo de planos, ele foi alvo de muitas tentativas de assassinato, e que ele morreu numa colisão em que as provas foram destruídas pelo Estado, ocultadas e foram forjadas. Nesse contexto todo, é necessário inverter o ônus da prova em favor da vítima, como inclusive é feito com várias pessoas que não têm a causa definida da sua morte, porque o Estado não tem fotografia do assassinato, não tem fotografia da tortura. A gente tem depoimentos, a gente tem uma série de indícios, e em algum momento é necessário
reconhecer que o Estado assassino, ele era responsável por provar que ele não fez, se ele não fez, né? Então, inverte-se o ônus da prova e é necessário declarar, portanto, que o Estado é responsável pela morte de JK. O Adriano quer falar.